Olá, boa noite a todos. Hoje é dia 24 de setembro, né, de 2020, e eu estou muito feliz que hoje a gente vai tratar de um tema muito importante, né, que é o tema do papel da inteligência artificial na proteção do meio ambiente, e com um professor estrangeiro, com um professor europeu, né, o professor Manuel Davi Maceno, querido, que leciona sobre proteção de dados do Instituto Politécnico de Beja, em Portugal, onde também integra as coordenações do Laboratório Unibet, Segurança Informática e Cibercrime, né, do MESC, mestrado em Engenharia de Segurança e Informática, pertence ao grupo Missão, Privacidade e Segurança, né, Associação para a Promoção do Desenvolvimento da Sociedade de Informação em Portugal, e ao grupo de trabalho de Direito Digital e Compliance da Fiesp, da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, aqui no Brasil. Né? Então, é com muita gratidão, né, e muita alegria que eu apresento para vocês, então, e cumprimento, então, o professor Manuel Davi Maceno. Boa noite, professor. Boa noite, eu sei que aí é tarde, é final da tarde, mas nós estamos mais avançados que vocês, 4 horas. Por isso eu tenho muito gosto aqui em conversar, aprender, compartilhar para os dois lados, numa matéria que tenho vindo a tratar, até numa dupla perspectiva, ambiental, da tecnologia no meio ambiente, mas hoje nos focando numa questão em especial candente. O que pode fazer a inteligência artificial para a proteção do meio ambiente e também quais são os riscos e ameaças que poderão resultar dessa utilização. É porque pensem que sempre que se acende uma luz, sai também uma sombra. Muito obrigada, professor. Screen. Bom, como sempre, né, eu gostaria de fazer, então, uma introdução aqui sobre o tema de hoje, e é realmente uma introdução hoje bem curta, né, que eu vou fazer sobre a questão da inteligência artificial, e depois, então, o professor Manuel Davi Maceno, ele vai realmente falar da questão propriamente dita, a qual nos propomos aqui hoje. Esse tema é realmente fascinante. Quando eu comecei as leituras, eu fiquei encantada, porque é algo que nos é instigado há muito tempo, né? Então, a questão, por exemplo, da inteligência artificial, ela já foi tratada em filmes, né? Então, no nosso imaginário, através dos filmes e da arte, né? No filme Metrópolis, por exemplo, de 1927, né? Que é um filme que dizem que até inspirou, inclusive, Star Wars, em 2001. Ou 2001, Uma Odisseia no Espaço, 1968, Blade Runner, Matrix, enfim, vários outros filmes, e até agora o recente Ex Machina. Né? Então, nós temos uma ideia de inteligência artificial, uma ideia muito viva, assim, e há muito tempo, desde a década de 20, pelo menos, em termos de filmes. A inteligência artificial, ela vem com uma proposta de possibilitar máquinas que aprendam com experiência, desenvolvam tarefas como seres humanos, né? Com as tecnologias atuais, os computadores, eles podem ser, de certa forma, treinados para cumprir tarefas específicas e, ao processar grandes quantidades de dados e reconhecer padrões nesses dados. E, segundo um site da Analytic Software Solutions, né, a SAS Insight, o termo inteligência artificial ele foi criado em 1956, e na década de 60, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos se interessou por esse tipo de tecnologia e começou a treinar computadores para imitar o raciocínio humano básico. Por exemplo, a Defense Advanced Research Project Agency, né, completou um projeto de mapeamento de ruas nos anos de 1970, e esse departamento de defesa criou assistentes pessoais inteligentes em 2003, segundo esse site também, muito tempo antes, né, de Siri, Alexa ou Cortana serem nomes comuns no nosso cotidiano.
esses primeiros trabalhos prepararam o caminho para uma automação e um raciocínio formal. Enfim, e aí eles falam, né, essa empresa que trata com a inteligência artificial, ela traz uma ideia de que quando os filmes de Hollywood, os romances de ficção científica, retratam a inteligência artificial como robôs humanoides que desejam dominar o mundo, a evolução atual das tecnologias não é tão assustadora, segundo eles, né? Em vez disso, a inteligência artificial ela evoluiu para fornecer benefícios, né? Teria evoluído para oferecer benefícios para todas as indústrias. Então, aqui, o ponto central é a questão da indústria, né? A gente vai falar aqui sobre a questão ambiental, mas já dando esse panorama geral. E, assim, hoje, né, a questão da inteligência artificial, ela serve tanto num trabalho como, por exemplo, para salvar espécies em extinção, quanto para fazer investigações com relação a fraudes, né? Então, ela está a serviço, por exemplo, de uma eficiência maior energética na área ambiental, ela está presente nos hospitais, ela está presente nas escolas, então a inteligência artificial ela é utilizada numa multiplicidade muito, muito grande, né, de âmbitos em termos sociais. E aí, tem uma questão interessante, porque as pessoas apontam alguns riscos, né, da inteligência artificial, sobretudo com relação à questão as informações que são colocadas, que serão reproduzidas por esses produtos da inteligência artificial, por isso que se fala tanto na questão da regulamentação e na questão dos princípios éticos. Tendo em vista essas questões éticas que são muito suscitadas, né, em reportagens ou na doutrina sobre a questão, e mesmo em filmes, né, com relação à questão da inteligência artificial, tem algumas questões importantes acontecendo aqui no Brasil atualmente. Como nós já temos uma lei geral, né, de proteção de dados, que está há algumas semanas apenas em vigência, que trata, em parte, desse assunto, mas nós temos também no Brasil pelo menos dois projetos de lei, que é o projeto de lei 21 de 2020, que prevê a criação de regras para o uso da inteligência artificial no Brasil. O texto foi feito para definir, então, direitos e deveres, né, que empresas, pessoa física, poder público possuem ao utilizar a tecnologia. E dentre os fundamentos, né, estabelecidos nesse projeto está o respeito aos direitos humanos, igualdade, por exemplo, não discriminação, livre iniciativa e privacidade, que nós já temos, inclusive, isso estabelecido como um direito, né, constitucional, um direito fundamental constitucional, hoje na nossa Constituição Federal de 88, o direito à privacidade. Além disso, o projeto destaca o uso da inteligência artificial, deve ser transparente, né, por exemplo, devem garantir que a plataforma se adequa às exigências previstas na própria Lei Geral de Proteção de Dados, que é recém em vigor no Brasil. E pelo projeto, o poder público ainda terá o direito, né, ao acesso a um relatório intacto, por exemplo, com a descrição das medidas para a contenção de riscos, né, adotados pelo sistema, podendo ser solicitado a qualquer momento, entre outras várias questões previstas nesse projeto número 21. Este projeto específico agora, atualmente ele tramita na Câmara dos Deputados, aguardando designação do relator, né, na Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática. Ainda há aqui, só para a gente caminhar já para o final, né, um outro projeto, que é o projeto de lei número 5.051 de 2019, que foi iniciativa do senador Stevenson Valentim. Esse projeto aqui está no Senado. A ementa do projeto estabelece os princípios para o uso da inteligência artificial no Brasil, né? E a ementa explica que regulamenta o uso da inteligência artificial no Brasil. A situação atual é que ele está em tramitação no Senado. Bom, além disso, no âmbito internacional, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, desculpem, ela
recentemente, no ano passado, formulou alguns princípios para o desenvolvimento da inteligência artificial, né? Dentre esses princípios, o crescimento inclusivo, o desenvolvimento sustentável, né? Que nos diz respeito, inclusive, aqui, valores centrados nos seres humanos e na justiça, transparência, enfim, segurança, proteção e a questão também da responsabilização. Esse documento ele foi firmado por 42 estados, inclusive o Brasil. A única questão é que esse documento, apesar de ser uma referência, né, de trazer questões muito importantes com relação à questão ética, de responsabilização, de accountability, tudo que se traz e se fala agora com respeito à inteligência emocional, é um documento que não é vinculativo, né? Então, é um documento que informa, que traz princípios, mas que ele não é obrigatório, não é de caráter obrigatório para esses estados que fizeram parte, que firmaram o documento. Bom, a questão da inteligência artificial, então, ela envolve, né, a criação, segundo, né, esses autores brasileiros, ou essas informações aqui do Brasil, a criação dessa legislação mais específica, ou que chamam de um marco legal, para o desenvolvimento desse assunto, que envolve princípios, sobretudo princípios ligados à ética e à responsabilização, à accountability, né, e princípios de gestão, inclusive pública, né, que envolvam políticas públicas, ou pelo menos essa segunda parte, eu acho que já é uma parte muito mais prática do que propriamente estabelecidas ou encerrada em termos de princípios, mas o estabelecimento de políticas públicas para viabilizar não só o que estará, né, nessas possíveis leis mais específicas a respeito da inteligência emocional, mas viabilizar também o que a gente tem hoje na Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil. Né? E a grande preocupação, pelo que eu entendo, e que a gente vai falar um pouquinho aqui também com o professor Manuel Davi Maceno, né, além de algumas pinceladas na questão ambiental, eu acho que a questão ética, a questão da accountability, da responsabilização, da prestação de contas, da privacidade, da segurança, são questões de extrema relevância, não só com relação aos dados propriamente ditos, a questão em geral, mas da própria inteligência artificial, né? E é interessante que, pelas leituras que eu fiz, assim, a inteligência artificial é algo que traz muito receio, né, nas pessoas, eu acho que sobretudo que não são da área, né, ou então nas reportagens, então existe um receio muito grande a respeito da inteligência artificial, e ao mesmo tempo, pelo lado da indústria, existe uma grande festa, né, uma grande, assim, porque uma grande empolgação, então existe dois lados extremamente muito claros, né, para quem faz leituras de textos relacionadas a esse assunto. Então, existe uma desconfiança muito grande com relação a esse assunto, a inteligência artificial, mas existe uma empolgação muito grande também por parte, sobretudo, das empresas e das indústrias que, obviamente, pensam que se beneficiarão com relação, né, a todo esse progresso, a todas essas tendo acesso a toda essa possibilidade de lidar ou de adquirir, enfim, ou de desenvolver a inteligência artificial. Bom, a partir mais dessas provocações do que propriamente tratar do tema, né, em específico, então eu passo aqui a palavra aí para o professor Manuel Davi Maceno, para que a gente possa continuar essa conversa, só lembrando que quem tiver alguma dúvida, alguma curiosidade, enquanto a gente for conversando aqui, né, que aproveite essa oportunidade, que o professor Manuel Davi Maceno, ele trabalha com essa questão, não só aqui no Brasil, mas trabalha com essa questão também lá, né, na Europa. Então, eu acho que a gente pode aproveitar bastante essa situação. Professor, por favor. Opa, estou de volta. Não, estava ouvindo com atenção. Opa, seu microfone. Opa. É que cliquei 2 vezes. Foi excesso. Bom, inteligência artificial não permitiria que isto acontecesse. Por eficiência. Mas estava eu querendo dizer, ou falei sem ser ouvido,
que a minha perspectiva aqui é muito mais prosaica. Quer dizer, faz todo o sentido, e até poderemos fazer algumas considerações, ou como dizem no Brasil, colocações, dessa dimensão ética, até porque o objetivo comum ou os diversos instrumentos, iniciativas internacionais, e só vamos tratar de alguns muito poucos. Nos últimos meses tratei de vários outros, aliás, tinha assim, alguns materiais meus facilmente identificáveis e recuperáveis na internet, só pesquisando, e com o Dr. Google em poucos segundos. Mas dizer que, pensando numa dimensão técnica que poderá permitir um reforço da conservação e inclusive da recuperação ambientais. Dito de uma maneira muito direta, estará em causa utilizar a tecnologia para reparar os males que a própria tecnologia criou à humanidade. O que, como a professora Patrícia, colega Patrícia, bem disse, a indústria quer, porque a indústria também encontra novas frentes de negócio nestas utilizações. De termos, não no futuro longínquo, mas já, tecnologias não só limpas, mas tecnologias eficientes, mas também tecnologias inteligentes. Mas respondendo ao desafio, eu vou ter de deixar de ver, até porque esta plataforma aparentemente não me permitirá mais. Irei compartilhar convosco, com vocês, preferirem. Aliás, há muito tempo, o com vocês seria muito respeituoso, porque seria com vossas mercês. Mas isso era aquele português de 500 ou 600. E eu pergunto à professora Patrícia se já me conseguem ver o slide. Conseguimos, perfeitamente. Bom, muito bem. Eu pus assim um slide assim, mais ou menos decorativo, mas é para a capa. Primeiro problema com inteligência artificial. A divergência de inteligência artificial forte, inteligência artificial fraca, de cada autor, inclusive a informática, ter noções só parcialmente sobreponíveis do que há por entender por inteligência artificial. Não é fácil. A doutora Patrícia referiu um PL, aliás, referiu 2 PLs, aliás, no Brasil, e permitam-me a ironia, não há muitas leis, mas há PLs para tudo. Sim, é que aliás, houve um tempo que eu sorria, depois comecei a ficar assim com um sorriso amarelo, porque os colegas, quando nós tínhamos que discutir ou mesmo escrever, diziam assim, bom, aqui lei não há, mas há PL e depois há uma jurisprudência. Sim, é porque há muitas coisas muito boas no Brasil, mas a eficácia do processo legislativo não é uma delas. Eu queria estar dizendo algo incontroverso. Por isso mesmo, eu procurei delimitar o objeto com uma das poucas definições de inteligência artificial. Ainda um pouco atrás, nesse projeto de lei do deputado Bismarck, se a memória não me falha, PDT do Ceará, algo assim. A colega Patrícia poderá confirmar. Ele começa, logo no primeiro artigo, por definir inteligência artificial. De forma extremamente sintética. Mas outros instrumentos
inclusive, os princípios da OCDE de maio de 2019 começam logo até com uma narrativa, mas não definem, o que dificulta. Por isso, têm nas vossas telas aquilo que foi assumido pela Comissão Europeia. A Comissão é o executivo da União Europeia. A Comissão Europeia tinha nomeado um grupo independente de peritos de alto nível sobre inteligência artificial que produziram orientações éticas que a Comissão Europeia fez suas em declarações vinculativas para a própria Comissão em termos de políticas públicas. O que é que se diz aqui, sinteticamente? Sistemas de inteligência artificial são sistemas de software, estamos aqui perante programas informáticos, algoritmos, melhor, o algoritmo está subjacente ao código, fonte, depois código-objeto do programa informático, possível também hardware. A questão do hardware estabelece a ligação entre aqui a inteligência artificial e os robôs inteligentes. Mas, de qualquer modo, mesmo que pensemos em robótica, o importante é o software, os programas. Concebidos por seres humanos, e aqui entramos outro problema, aí sim de risco, que é a possibilidade que já existe em parte de haver programas que escrevem outros programas, que tendo recebido um objetivo complexo relativamente genérico. Eu recordo de um colega, amigo, o professor Giovanni Sartor, da Universidade de Bolonha, que já está há bastantes anos no Instituto Universitário Europeu, em Florença. O Sartor dava como exemplo, já há uma década, que um agente de software, um dos primeiros meios efetivos de funcionamento de inteligência artificial em contexto negocial seria: encontra-me um álbum branco dos Beatles e eu não quero pagar mais, salvo ver que ele dizia na altura, 100 euros ou 500 euros. Seria uma inteligência artificial, e já que a colega Patrícia referiu filmes, pensem no Harry Potter, no Toby, o elfo doméstico. Esse sim seria um bom exemplo de inteligência artificial, porque a inteligência artificial modesta não seria aquela inteligência artificial do HAL, do 2001, Odisseia no Espaço, do livro do Arthur C. Clarke e depois do filme do Stanley Kubrick. Tem aquele objetivo de não é dizer uma lógica automática, como há numa máquina de venda de chocolates ou de refrigerante ou de sanduíche, em que se diz o que é que se quer, bota a moeda ou então aponta ao celular de acordo com a tecnologia que for e obtém, sei lá, uma lata de cola. Porque aí estamos diante de um automatismo, de uma relação totalmente causal. Com a inteligência artificial, alguém diria: eu quero um chocolate que me apeteça. Ou ainda dizer assim: tenho fome, e o programa, por reconhecimento de voz, sabe que eu, a meio da tarde, gosto, às quintas-feiras, de um chocolate com amendoim. Mas que se fosse à sexta, eu já estava vendo as calorias e, em vez disso, só queria uma fruta. Bom, mas dizendo que atua na dimensão física ou digital, uma ou outra, percepcionando o seu ambiente, sim, porque entendem o ambiente e interagem com o ambiente, interpretando dados estruturados ou não estruturados, que tinham sido recolhidos,
e aqui já falaremos daqui muito poucos minutos, em macrodados, ou megadados, pronto, macrodatos em castelhano, das traduções oficiais de Big Data. Raciocinando sobre o conhecimento ou processando as informações, portanto, destes dados e decidindo quais as melhores ações a adotar para atingir o objetivo estabelecido. Decisão, aliás, pensem, captação de dados, interação, articulação com o objetivo, decisão. Não fiquem imediatamente assustados, porque poderemos estar perante decisão ou de sistemas de apoio à decisão. Estou pensando, neste momento, numa casa onde eu já estive várias vezes, me dei muito bem, sempre muito bem acolhido. E foi uma casa onde foi também uma casa da professora Patrícia. O CCJ da Universidade Federal de Santa Catarina. É verdade? E estou pensando, é verdade. Estou pensando a minha casa, que no corredor das salas dos professores de pós, mais ou menos em frente da porta da sala do Arno e um pouco mais para cá da sala do Morato, do outro lado está a sala do Aires, o professor Aires Rover. Ora, isso. há mais de uma década, sim, talvez uns 12, sim, o tempo corre, talvez mais, até porque a primeira vez que eu tive uma coisa falando sobre inteligência artificial com o Aires foi em finais de setembro de 2006. E Aires, na altura, já tinha defendido a tese de doutorado sobre métodos especialistas, que é uma forma um pouco já antiga de reprodução dos procedimentos, métodos especialistas no apoio à decisão judiciária. Atenção, apoio à decisão. O sistema apresenta soluções naquela perspectiva e numa perspectiva de adjudicação, de momento, pelo menos na justiça, a decisão tem que ser humana. O que me dizem alguns cínicos é que o programa informático faz aquilo que é muitas vezes o assessor e, segundo a má língua, o estagiário faz, que é redigir a sentença e o juiz depois assina à distância através de um certificado digital. Isso não acontece no Brasil. Bom, mas para botarmos os pés no chão até perante derivas cinematográficas, vamos pensar qual é a base tecnológica. Base tecnológica hoje, a 2020. Nos últimos anos, tivemos desenvolvimento Big Data. Dos tais megadados, quer dizer, uma acumulação massiva de dados de várias ordem, estruturados e não estruturados, que permitem chegar a conclusões, ou melhor, como disse a professora Patrícia, permitem que os sistemas aprendam. Aliás, quase um pouco mais que metaforicamente, os sistemas de inteligência artificial alimentam-se de dados. Para isso também foi importante a nuvem, a tal cloud, a nuvem porque permitiu em centros de dados uma acumulação brutal, literalmente brutal, de informação. Esses centros de dados e os terminais com ligações de banda muito larga, aliás, hoje os centros de dados estão pelo mundo onde a eletricidade é mais barata, porque se gastam muito, aliás, gastam muito sobretudo
na refrigeração. Provavelmente não sabem, mas quando Facebook precisou de ter uns centros de dados grandes na Europa, foi para a Lapónia sueca, porque lá, em grande parte do ano, para esfriar os servidores, pouco mais precisam de que canalizar o ar do exterior. E também a questão aqui muito importante da internet das coisas. Internet das coisas, isto é, máquinas que comunicam entre si e comunicam com os humanos. Estou pensando desde geladeiras, já falamos em esfriar, geladeiras, que até uma geladeira que consegue detectar que o iogurte já está ficando fora de prazo e avisa, botem no lixo, e ao mesmo tempo envia uma mensagem para o supermercado para virem entregar iogurtes novos, e pela sequência do consumo de iogurte sabe qual é os iogurtes que aquela família prefere. Também temos aqui um novo avanço nos algoritmos, para além dos dados e do modo de captar e acumular dados, temos formulações matemáticas muito mais avançadas que aqueles referentes dos sistemas especialistas, dos expert systems. Em Portugal usamos a terminologia de sistemas periciais em vez de especialistas, mesma coisa. Mas tais como redes neurais que procuram reproduzir o funcionamento do cérebro humano, mas também numa lógica mais física das máquinas de vetor de suportes ou até metodologias de regressão logística. Aqui também, e a professora Patrícia deu assim como que um lamiré, temos a questão do aprendizado de máquina. Isto porque há diversas... O aprendizado de máquina, diga-se também a verdade, não tem sido tão eficaz e não tem avançado tão depressa quanto se pensava, até porque não é muito fácil ensinar a máquina. Assim, porque neste momento estamos sobretudo a tentar, ou estão sobretudo a tentar, que seguir o mesmo modo que se ensina uma criança a pensar simbolicamente. Qualquer modo, e também a professora Patrícia introduziu e quer que tenham presente que para que o aprendizado de máquina funcione é necessário que haja grande quantidade de informação para que não se obtenham conclusões a partir da pobreza informativa, mas também qualidade da informação. Isto é importante, porque a inteligência artificial, sem que lhe sejam introduzidos critérios por via humana, sim, porque esses princípios da OCDE e outros, eu não, aqui nestes slides não fiz referência, mas no final de fevereiro houve um evento muito importante em Roma, o Roma Call, que é a chamada de Roma para uma ética na inteligência artificial a partir da Academia Pontifícia para as Ciências da Vida. E também com grande importância do padre António Spadaro, que é um expoente jesuíta e também o braço direito do Papa Francisco para as tecnologias de informação. Mas dizer que é pensar que o que sai dos resultados mesmo de aprendizado de máquina corresponde ao que lá é colocado. Sim, isto não é a nossa matéria especificamente de hoje, mas pensa que se imaginem que põe um programa de inteligência artificial a fazer seleção de desembargadores. Juízes desembargadores? Isto agora, imaginem, agora estamos em ficção política.
que a Constituição Federal de 88 era alterada, havia aí uns problemas com a AB e o terço constitucional passava a ser decidido por uma máquina inteligente dotada de inteligência artificial. O que é que a máquina ia constatar? Apesar de no Brasil mais de 50% dos cidadãos serem ou negros ou pardos, para esta questão dos pardos, mas para nós é muito complicada de entender, são poucos os desembargadores não brancos. Isto é um fato. Ora, se não for programado que um número mínimo de desembargadores terão que ser não brancos, ou terão que ser mulheres, o programa irá seguramente assumir que ser branco é um critério positivo. Logo, os não brancos vão ser todos excluídos. Pelo menos a identidade curricular, o não branco é excluído porque não interessa. É que se não é, é porque é por uma boa razão. Por uma razão. Dizer também que isto é importante, e é tudo importante para a questão ambiental, que a inteligência artificial, na prática, corresponde a um conjunto de sensores. Podem ser sensores ópticos. Aliás, a câmara é um sensor óptico. Podem ser sensores de temperatura. Podem ser sensores de som. Podem ser sensores olfativos químicos. Conectados entre si, dentro dos sistemas, e depois os resultados vão para ativadores. Finalmente, antes de dizer que, diferente de outros métodos, a inteligência artificial com Big Data permite identificar localizadamente micropadrões. Se pensarmos agora ponhamos em contexto aí de conservação da Amazónia ou do Pantanal. É possível estabelecer um padrão, imaginem, de um padrão de início de incêndios, queimadas, com a hora em que começa, com o momento em que numa empresa deixam de fechar, ou do momento em que um determinado veículo passou por uma certa estrada. Isso é impensável de outra maneira, mas com um conjunto de sensores, inteligência artificial, que até podem estar em drones ou em satélites, isso é viável. Como foi viável, já foi feito até no Congresso Brasileiro, saber, no que toca a despesas de deputados ou senadores, se alguém apresenta a despesa num restaurante que ficava a 120 quilómetros de onde ele tinha tomado o café 20 minutos antes. E não havendo nenhum heliporto, não havia helicóptero para chegar nesses 20 minutos de um ponto ou outro. Ou estabelecer, pensar algo, foi visto há uns anos, em que me pediram para fazer um trabalho pelo governo da República de Cabo Verde. Por exemplo, estabelecer relações entre as prescrições médicas e as visitas de representantes de laboratórios àquele médico. Mas indo em frente. Isto com o meio ambiente. Várias possibilidades já foram adiantadas pela professora Patrícia. Em primeiro lugar, energia. Sim, energia. A ideia é diminuir perdas. Infraestruturas inteligentes. Infraestruturas inteligentes na produção. Na passagem imediata, por exemplo, de fontes solares ou eólicas ou hídricas para fontes com energias fósseis. Mas mais ainda, temos a questão das redes inteligentes, das tais smart grids. Diminuir perda no transporte e assim exigir
portanto, exigir menor produção. Vejam que isto, a lógica sempre é da eficiência. E a eficiência interessa a todos, porque o desperdício, dito de um modo assim muito direto, o desperdício não dá lucro. Na indústria, temos as questões sempre de maximização da eficácia, sim, com rastreamentos. Estamos aqui a pensar em economia circular. Também a questão da utilização de recursos naturais e energia na indústria, incluindo a gestão de estoques, transportes, completamente. Aí, aliás, a questão dos transportes e da gestão da gestão de tráfego é o mais importante nas chamadas cidades inteligentes, nas smart cities. Saber com o sistema de semáforos como é que mais facilmente se consegue escoar o trânsito, evitar engarrafamentos com a perda de energia e a poluição, perda de custo de gasolina, aí no Brasil até de etanol, embora no meu caso seja um carro elétrico ou híbrido, mas diminuir a poluição, ver a gestão do tráfego dos ônibus, ou do metrô, ou de bondes, ajustando exatamente a oferta à demanda. Em vez de funcionar por estimativas em histórico, saber exatamente se aquele ônibus precisa de um desdobramento, de vir outro ônibus, ou é suficiente. Isto com sensores nos ônibus e com sensores nas paradas. Depois também temos a questão, sim, de veículos inteligentes, que cria muitos outros problemas. Aí temos agricultura e alimentação. Apesar de todas as polémicas, o agronegócio brasileiro concorda inteiramente com aquilo que eu falarei a seguir. É que a inteligência artificial, com sensores, como nós aqui temos nas oliveiras, e inclusive por controle por satélite, sabendo qual é a quantidade de água. Sim, porque nós estamos aqui pensando em rega, não uma rega por submersão, mas rega por goteio, em que vai com um tubinho, uma mangueirinha a cada árvore no campo. Como aqui nós na minha cidade temos, a prefeitura não rega as árvores. Porquê? Porque já foi colocado uma mangueirinha para cada árvore e, quando é necessário, sai a quantidade indispensável de água. E com a água vão nutrientes e vão também, fazendo falta, agrotóxicos. Mas agrotóxicos na quantidade mínima indispensável. Sim, porque o produtor rural, mesmo aqueles que estão por aí por vezes demonizados, se puder gastar menos, pagar menos agrotóxicos para ter a mesma produção, claro que prefere pagar menos. Uma outra questão importante, e sei que no Brasil é muito importante, é a da otimização da armazenagem e da distribuição dos produtos, limitando o desperdício. Sim, porque há estudos que dizem que, em alguns casos, entre a porteira da fazenda até ao supermercado, 50% se estraga. Ora, se for possível, através de sistemas de inteligência artificial, monitorar, agilizar os circuitos de transporte e distribuição dos produtos,
Provavelmente se consegue uma produção igual ou maior à atual, evitando desmatamentos, porque o lucro estará lá. Depois também, questões têm que ver com ecossistemas e com a biodiversidade. Aliás, neste ponto, aí, recentemente foi republicado aí no Brasil um artigo meu, num livro em homenagem ao professor e desembargador Vladimir Passos de Freitas, da questão do controle em espaços protegidos. Colocação de câmaras, sim, colocação de outros sensores que permitam até que visitantes, que turistas, possam chegar perto até de plantas endémicas, aquelas plantas que só existem naquele local, e há interesse em ir ver, mas ao mesmo tempo ter a garantia que não vão sair da trilha, porque se saírem da trilha são pegos. Aqui entra esta questão de monitoramento cruzado dos espaços naturais. Ou pensando, num exemplo que eu vi com um colega de um projeto de pesquisa na Universidade das Ilhas Baleares, em Espanha, haver um número limitado de visitantes num determinado da área natural, e que isso já funcionar com sensor, e o sistema informático sabe quantos carros estão dentro e quantas pessoas estão dentro, e só libera quando a chamada carga, a carga de visitantes, a carga ambiental, se reduz até um determinado limiar. Finalmente, pensemos no combate à poluição, que seria o mais, ao final, o que seria mais óbvio. Temos aqui a questão, de novo, do monitoramento. Monitoramento das fontes de poluição, não só fontes de poluição na indústria, mas também as fontes de poluição urbanas, atendendo à qualidade permanente, à qualidade da água e do ar, o que, jogando com a gestão do tráfego, dizer que desviar o tráfego não só por haver engarrafamento, mas por numa determinada região da cidade, os níveis de poluição, designadamente poluição por chumbo, ainda grande parte da gasolina, ainda a tecnologia usada com chumbo, nem todos têm ainda catalisadores, o chumbo ou outras partículas, o nível de concentração está para cima do aceitável. Logo, reduz, através de uma organização dos semáforos, reduz a passagens por aqueles locais, reorientando o tráfego, o trânsito do automóvel, por outras ruas. Bem, ou pensarmos, já que estamos aqui também em poluição, em resíduos. E também, para deixar este exemplo, até hoje, por acaso, uma pequenina conversa com uma colega minha. Ela é de investigação operacional. Aliás, ela fez um doutorado em Boston, no MIT, em questões de otimização. Otimização de caminhões, também de caminhões do lixo. Os caminhões, durante a noite, saem das garagens ou dos estacionamentos das prefeituras ou de empresas, se estiver concessionado, e vão ver e dão as voltas deles para pegar o lixo. Mas isso não tem que ser assim. Podem estar, e em alguns casos já estão, sensores para saber se os depósitos de lixo doméstico, onde as pessoas vão lá e deixam o lixo, se já estão acima de um determinado limiar. Se não tiverem, nem é necessário lá ir. Ou de outro jeito, se alguém deitou algum produto orgânico podre, e pode haver um problema até para a saúde pública, o sensor detecta essas moléculas orgânicas e diz é prioritário começar por ali.
Isto é, cada vez que o caminhão sai, leva uma folhinha ou aparece numa tela no caminhão e dizer: o vosso caminho esta noite é este, e não tem por que ser igual aos anteriores. Problemas éticos e jurídicos principais. A literatura é muito ampla, mas dizer, a primeira questão é a da autonomia relativamente aos humanos. Porque a ideia aqui base será sempre de colocar a inteligência artificial ao serviço do homem, do género humano, acrescentando nós também protegendo o meio ambiente. Pensarmos numa salvaguarda não só das gerações humanas presentes, mas também das futuras. Bom, quem tiver uma perspectiva mais holística, de Gaia, do meio ambiente, essa não é a minha, não tenho contra a vossa, mas não é a minha. O que é que isto aqui, esta autonomia necessita organizado? Eu distingui entre uma autonomia interna, sim, do modo... Isto é importante, porque falámos há pouco até das redes neurais e das chamadas black boxes, da caixa preta, de o humano não chegar a saber bem como é que o programa funcionou. Isso no direito é complicado porque os passos que levam à decisão têm de ser necessariamente explicitados, quer numa sentença judicial, quer numa decisão administrativa. Mas dizer que hoje há a percepção que a inteligência artificial, para ser aceitável, tem de ser transparente. Que os algoritmos têm de ser conhecidos e auditáveis de forma independente. Até se está indo mais longe. Num instrumento, que falarei daqui a 2-3 minutos, que é o livro branco da Comissão Europeia sobre Inteligência Artificial, também de fevereiro, vai mais longe, que diz: bem, não basta conhecer, não basta auditar. Serão necessárias avaliações de custo-benefício ligadas ao risco e sistemas de certificação. Quer dizer, uma avaliação prévia, não muito diferente do que em matéria ambiental se conhecem desde há anos, avaliações de impacto. Aqui também, aliás, que entretanto vieram também para a proteção de dados, mas aqui a inteligência artificial igualmente. Também uma face ao exterior. E aqui com duas coisas. Primeira questão de identificabilidade. É indispensável que os humanos saibam quando estão lidando com sistemas dotados de inteligência artificial. Isto porque muitas vezes nós, humanos, estamos numa posição de inferioridade. Porquê? Porque o sistema muitas vezes sabe mais sobre nós que nós próprios. Até porque os sistemas, e isso é claríssimo nas redes sociais, pelo modo como curtimos, não curtimos, sabe e consegue inferir por algoritmos quais são as nossas preferências. Até aquelas preferências que nem nos confessamos a nós próprios por vergonha. Mas o sistema sabe. E sabe, está do outro lado e sabe. Isto não é o nosso assunto de hoje, mas já tenho trabalhado, até publicado. As questões quando são consumidores que estão negociando, até com vós, com um sistema que sabe muito mais que o próprio. E o sistema pode até aproveitar-se das nossas fraquezas. Até fraquezas de caráter. Também temos a questão do alcance da decisão. A inteligência artificial supõe sempre decisão, mas é básico que
uma decisão que venha a interferir na vida de seres humanos só possa ser tomada por seres humanos. Quer dizer, a última palavra tem de caber aos humanos. Também, e a professora Patrícia igualmente o indiciou, temos a questão da vigilância, do controle de humanos, vamos dizer nós, por outros humanos. Estou pensando naquele controle do HAL, do 2001 Odisseia no Espaço, mas de controle, quando a inteligência artificial é usada por uns humanos para controlar outros. Ou um controle direto, sim, por via biométrica, de impressões digitais, por face. Aliás, isso é algo que na China está muito avançado. Mas na China, se alguém não passar numa faixa de pedestres numa grande cidade, estão lá câmaras que não têm um policial ou um funcionário olhando para telas, mas tem um programa informático que faz a foto, que vai comparar essa foto com as fotos que estão, não as fotos, mas os pontos de identificação, através de um algoritmo, de uma fórmula matemática, e consegue identificar quem é a pessoa e vai diretamente a multa para casa. Até sem intervenção humana. Aliás, na China já se conseguem, pré-pandemia, em estádios de futebol cheios, níveis de certeza acima de 95%. 50 mil pessoas e 95%. Bom, só aí por volta de 100 pessoas é que não eram identificadas. Pois também é importante a questão da identificação indireta, através dos rastros que deixamos. Aqui é importante as questões quando bancos de dados começam a ser compartilhados. Isso permite, usando vários critérios, definir perfis em 3 dimensões ou multidimensões e enquadrar e avaliar cada ser humano, cada cidadão em função do perfil. E a partir do perfil, e agora podemos pensar, aliás, também cinematograficamente, aí no report, em que alguém, o sistema, projeta qual vai ser o comportamento daquela pessoa, chamadas análises preditivas. Pois também temos, isso é um problema permanente, é o da discriminação, que tem que ver, aliás, tem que ver até, em primeiro lugar, com um filósofo de final do século, meados do século XVIII, o David Hume, aquele que mostrou que não é possível retirar proposições diónticas, proposições de dever ser, a partir de proposições ônticas do ser. E deste cante a separação entre ser e dever ser, e estando entre o Sein e o Sollen, é até inerente ao direito tal como o conhecemos. E quando eu dei daquele exemplo provocatório da seleção dos desembargadores, o que nós tínhamos um sistema informático que queria converter para o futuro o que é naquilo que seria. Logo, pensar que um risco, uma ameaça sérios da inteligência artificial é o da discriminação.
ou da perpetuação da discriminação, por questões de género ou da raça. Depois temos, para finalizar, para isto, cada um destes pontos implicaria, ou já existem múltiplos livros sobre eles, a questão da imputação das responsabilidades. E também, porque isso tem sido um obstáculo ao desenvolvimento de inteligência artificial, as possibilidades de limitar a responsabilidade. Estou a pensar em responsabilidade civil. Responsabilidade civil contratual, saber quem tem que pagar. O tal álbum dos Beatles, do professor Sartor, se viesse e afinal o disco que estava lá dentro era o Sgt. Pepper's, o que é que se teria que pagar ou não pagar? E também a questão de responsabilidade por danos causados. Como também, que eu refira, questões de responsabilidade penal ou de responsabilidade administrativa. Aqui, nesta questão também da responsabilidade civil extracontratual, embora não seja bem a questões aqui com o meio ambiente, é a questão com os veículos autónomos. Programar, saber se o veículo autónomo, o que é que se tem que optar, salvar a vida de quem está dentro do carro ou de um idoso que está passando a rua, sendo necessário. Mas pensemos nesta questão da responsabilidade, sim, em matéria ambiental. Embora, isto, como estamos diante de responsabilidades objetivas, sobretudo, pensar se um sistema de controle de efluentes numa fábrica, se esse sistema falhar, quem é que deverá ser responsabilizado? Quem desenvolveu o software ou quem o encomendou ou quem opera e obtém o retorno financeiro. Bom, só para terminar, algumas referências mais recentes que até usei, não só hoje. Na União Europeia temos, assim terminando ou na sequência de uma longa série de outras intervenções políticas públicas e de estudos. Este livro branco de 19 de fevereiro de 2020, no qual, embora incida sobre inteligência artificial, estão presentes explicitamente preocupações ambientais. Aliás, eu transcrevi este pequeno excerto. Dizem que o sistema de inteligência artificial promete ajudar a dar resposta às perguntas mais prementes, incluindo as alterações climáticas, na questão energética, e a degradação ambiental. Também é importante que isso aconteça de uma forma respeitadora do ambiente, e a inteligência artificial pode e deve examinar de forma crítica a utilização do recurso com energia e ser treinada, aqui na treinada, para fazer escolhas positivas para o ambiente. Logo, se não basta treinar com o conteúdo do que está, mas é necessário programar objetivos claros. Também, dos meses antes, saiu o Pacto Ecológico Europeu. É a última geração de políticas públicas europeias, ou de base de políticas públicas europeias em matéria ambiental. E aí, ponto por ponto, encontramos possibilidades de aplicação de instrumentos de inteligência artificial. Também, e a professora Patrícia andou por aí, a questão do Regulamento Geral de Proteção de Dados, do RGPD, de 2016, onde encontramos respostas para questões como os perfis ou como as decisões por máquinas. Ou também as questões dos riscos associados ao tratamento de grandes quantidades de dados, sendo possível através de algoritmos de inteligência artificial inverter anonimizações. Eu não irei elaborar, até porque muito recentemente tenho vindo a escrever e publicar exatamente sobre estas questões.
No Brasil, e vou deixando de parte os 2 PLs na Câmara e no Senado, dizer algumas coisas. De momento, não há estratégia própria brasileira para a inteligência artificial, mas estará em andamento. Inclusive, estava foi numa altura assim, ruim, todo o mundo estaria de férias. Entre 12 de dezembro de 2019 e 31 de janeiro de 2020, esteve em consulta pública esta estratégia brasileira de inteligência artificial. Depois, era para até 31 de janeiro, mas foi prolongada por um pouco mais de um mês, até 2 de março. Vamos ver o que é que sai, pelo menos propostas. Dizer, recomendações da OCDE, sim, com os princípios, 22 de maio de 2019. Três semanas depois, mal contadas, uma outra organização da qual o Brasil faz parte, tal como faz a União Europeia, ou os Estados Unidos, ou o Japão, ou a Coreia, ou a Arábia Saudita, o G20, na Declaração Ministerial sobre Comércio e Economia Digital, temos também esses princípios. Aliás, princípios praticamente decalcados, é quase palavra a palavra da OCDE. Isto não é vinculativo? Não. Mas é inútil? Também não. Porquê? Bom, fazendo até uma relação com a Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei Geral Brasileira e o Regulamento Geral Europeu, nós encontramos lá enumerados princípios postos pelo legislador. Ora, eu também já fiz esse exercício. É possível perfeitamente atrelar, vou usar um termo mais que usa no Brasil que nós não, mas que eu vejo engraçado, atrelar os princípios no Brasil da LGPD aos princípios da OCDE sobre inteligência artificial. É que os princípios na LGPD são relativamente vagos e abertos. Podem ser preenchidos com uma base argumentativa com os princípios da OCDE. Que foram, atenção, o Brasil foi um dos 42 países, incluindo alguns que não são da OCDE, a subscrever. Também pensar que esses princípios da OCDE e do G20 podem ajudar os intérpretes, aplicadores, também os decisores judiciais ou administrativos, podem ajudá-los a preencher cláusulas gerais, ou cláusulas gerais e conceitos legais indeterminados. Se pensarmos em conceitos de sustentabilidade, nós conseguimos, em alguns casos, dizer, bom, para efetivar a sustentabilidade é necessário trabalhar com o princípio A, B, que temos assumidos pela OCDE. Dizer, só para finalizar, também não é muito o nosso tema de hoje, para mim já foi oralmente e por escrito noutras ocasiões. Bom, a LGPD brasileira não dá assim grandes respostas à inteligência artificial. No que toca, designadamente, à desanonimização, ele protege os controladores, as organizações, em detrimento dos cidadãos, e liberta as organizações dos riscos tecnológicos da nova tecnologia, das novas
tecnologias, passo o aparente pleonasmo, ligadas designadamente à inteligência artificial. Quer dizer, se for trabalhar com dados anonimizados e, entretanto, for viável reidentificar esses dados, não haverá responsabilização, nem responsabilização administrativa, nem responsabilização civil. Também, se a LGPD limita o compartilhamento, e quando admite nos privados, e quando admite é com consentimento expressos, e no que toca a dados sensíveis, até poderá haver necessidade de decisões da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, para poder haver compartilhamento de dados sensíveis, dados relativos à saúde, às orientações filosóficas, políticas, sexuais, etc., religiosas. Mas não é assim no que toca, ou no que se refere à administração pública. Quer dizer, pensemos no nível da União, o compartilhamento logo, a estruturação de perfis, inclusive é com finalidades preditivas, ficou liberada pela LGPD. Isto é absoluto contramão do que ocorre com o regulamento europeu. Finalmente, e isso foi uma infelicidade que resultou de uma medida provisória, uma coisa que eu não devia, de uma medida provisória da 24ª hora do presidente Temer, já a seguir ao Natal, penso que a seguir ao Natal de 2018, quando estava mesmo para sair, sai uma medida provisória relativa à LGPD, onde onde afasta a necessidade da última palavra de uma decisão formulada por um sistema informático, pelo sistema informático dotado de inteligência artificial, tenha de ser revista por humanos. Isso ainda o Congresso ainda tentou, mas disseram, por um problema até logístico com o senador, não foi possível revertê-lo. Aliás, isso é algo que me entristece muito, mas tanto quanto eu julgo saber, o Brasil é neste momento, ou tem neste momento, o único ordenamento no mundo no qual as decisões tomadas por máquinas afetando humanos, pensem, por exemplo, numa avaliação de comportamento de um trabalhador orientado à cessação de contrato, essa decisão pode ser tomada pela máquina e o humano e a máquina envia diretamente a mensagem para o trabalhador. Para dar assim só um exemplo assim muito duro. Bom, e já falei muito mais do que deveria, mas peço desculpa, mas esta é uma daquelas matérias que eu tendo a apaixonar-me e depois dá má resultado. Muito obrigada, professor. Deixa aqui. Bom, eu sei que a professora Patrícia teve aqui uma paciência sobre-humana, não direi artificial, mas sobre-humana para me aturar. Na verdade, eu estou aproveitando o teu conhecimento, que eu sei que aqui vai ficar registrado. Queria te agradecer muito, muito por essa aula. Na verdade, a gente teve uma aula aqui, sobre a questão da inteligência artificial e, assim, como ela pode ser utilizada no meio ambiente. Eu gostaria só de fazer algumas observações finais, até em razão do que o professor Manuel Davi, ele falou aqui hoje, e eu acho que são tantas informações. Realmente, professor Manuel, é um assunto extremamente apaixonante. Eu já havia falado, antes de nós começarmos aqui, eu já havia falado ao telefone hoje, para ti, que é um assunto que instiga a curiosidade, não só porque é uma curiosidade que vem já desenhada com relação à questão dos filmes, do cinema, ou de exemplos, que a gente tem no âmbito das artes, mas, assim, também com relação ao assunto, ao regramento jurídico, e, assim, a questão dessa questão está tão incipiente aqui no Brasil,
né? A tua questão, por exemplo, falando dos projetos de lei, mas antes disso ainda, para fazer esses comentários, então, aqui finais a respeito dessa questão, eu gostaria de falar que no início da tua fala, tu falaste de regras vinculativas, né, da União Europeia com relação às políticas públicas. Eu acho que essa é a palavra, é uma palavra mágica, muito importante para quem é da área jurídica, né, algo que seja efetivamente vinculativo. Hoje, inclusive, o Matheus Miller está aqui, que é um aluno meu da graduação do Unisal. Boa noite, Matheus, seja bem-vindo. E ele trouxe até uma questão que eu até te repassei, Manuel, sobre a questão do Tribunal de Justiça Europeu, né, que proibiu, enfim, de uma forma bem resumida, a transferência de dados para os Estados Unidos. Sim, pela segunda vez. Do Facebook. Isso, Sim, pela segunda vez. Não, então, sim, mas certo ponto. Isso é um jovem austríaco, agora advogado, o Maximilian Schrems, que já tinha conseguido a anulação do primeiro acordo de 2003, que era o Safe Harbor, o Acordo de Porto Seguro. Essa anulação, olha, por acaso, o que é a vida? Essa anulação deu no dia 6 de outubro de 2015. Estava eu no Rio de Janeiro, num congresso do Ministério Público brasileiro que me convidaram. Eu estava na mesa, chega-me a notícia da anulação, e eu penso que deu um salto na mesa, as pessoas ficaram a pensar, o Portuga é doido. Mas isto foi uma coisa. Bom, não, realmente foi incrível, porque coincidiu justamente com o assunto que nós iríamos tratar hoje. Só continuando aqui, então, assim, é uma questão, né, como você falou, envolve a questão Big Data, Megadados, nuvem, cloud, enfim, é uma nomenclatura que a gente não tem, quem não é do setor específico, não tem uma familiaridade muito grande com essas questões. Eu achei interessante que tu mencionaste também a questão do desempenho de dados, né? E a questão do preconceito que pode ser propagado, isso eu também já havia lido em alguns outros textos, né? Que dependendo das informações que são colocadas no âmbito da inteligência artificial, pode haver uma propagação ou da identificação que essa inteligência, o produto dessa inteligência artificial. Na LGPD, levada a sério, há um princípio que a gente aqui diz de minimização e que aí dizem de necessidade, e quer dizer, a gente tem de matar a inteligência artificial à fome. Que dar a menor quantidade possível de dados, impedindo que funcione. Bom, para alguns, isto é sempre a questão da luz e da sombra. Se darmos muitos dados, ela funciona melhor. Funciona melhor, pode ter um retorno social e ambiental. Mas se dermos muitos dados, ela fica habilitada. Ou humanos, sim, porque a inteligência artificial não é imoral. A inteligência artificial é amoral. Ou seja, não está nem aí. Sim, mas e essa questão... humanos tenham acesso, podem utilizar essa ferramenta para oprimir, discriminar outros humanos. Isso. E essa questão justifica justamente as preocupações éticas, né, que eu havia falado no início, que você falou também, e com relação também, você falou a respeito, por exemplo, da inteligência emocional em drones ou satélites para o trabalho de queimadas, a questão do meio ambiente, então, a questão da energia, das perdas, das redes inteligentes, etc. Enfim, a lógica da eficiência. Então, eu acho que neste âmbito, né, numa lógica de eficiência, a inteligência artificial seria algo positivo com relação à questão ambiental. É isso, ou seja, reduzir o impacto ambiental desde a produção da energia, o transporte de energia, e conseguir minimizar os insumos. Sim. Conseguir mais com menos. Sim, ou seja, se é possível usar menos madeira, se é possível usar menos pedra, se é possível usar menos metais, a agressão ao meio ambiente será menor. Só lembrando, por exemplo, aqui, fiz uma reflexão durante a fala do professor Manuel, por exemplo, com relação a agrotóxicos. Nós trabalhamos, por exemplo, na área do meio ambiente com a questão, por exemplo, de uma mudança na estrutura na agricultura. Nós falamos, né, ou alguns estudiosos falam na agroecologia, por exemplo,
ou então numa agricultura orgânica, numa agricultura sustentável, que elimine, na verdade, né, a utilização de insumos e a utilização de agrotóxicos. Então, aqui neste caso, a inteligência artificial, ela estaria no sentido de minimizar os efeitos nocivos, mas não de transformar efetivamente, né, a agricultura ou a questão ambiental nesse sentido. De qualquer forma, né, seria algo efetivamente melhor do que nós já existimos hoje. E aí, para finalizar, para a gente caminhar aqui, então, para um fechamento mesmo, eu gostaria... Mas pensa que mesmo sistemas de proteção integrada, por exemplo, podem beneficiar de sensores que detectam o início de chegada de pragas, ou um sensor óptico num drone consegue ver que há uma determinada árvore onde uma praga começou, ou um parasita da árvore, tanto que para depois conseguir dar uma resposta imediata. Perfeito, não, perfeito. Por exemplo, a questão da identificação de pragas, com a questão de um manejo... Ou do consumo da água. O consumo da água, e no Brasil, no Nordeste, há zonas relativamente áridas, se conseguir otimizar o consumo da água, provavelmente até nem serão preciso fazer mais barragens. Sim, eu entendo que toda essa questão, assim, que nos enche os olhos, assim, quando você fala, Manuel, por exemplo, da questão europeia, é que talvez o ponto, né, dessa questão, e eu acho que hoje a gente faz uma comparação hoje aqui com relação à Europa e Brasil, né, que eu penso muito nas condições atuais que nós temos em termos de políticas públicas, não só agrícolas, mas ambientais de uma forma geral, ou que não só atualmente, mas durante toda a história, né, que eu conheço, pelo menos em vida. E, nesse sentido, a questão da inteligência artificial, ela demanda recursos financeiros, recursos administrativos, questões relacionadas à própria governança ambiental, né? Por exemplo, hoje nós temos aqui, Manuel, uma lei ambiental, que é a Lei de 1981, da Política Nacional, que desenvolve todo um sistema de governança e de estruturação para esta governança ambiental, que nós temos muitos dispositivos lá que são muito precários no sentido de não serem aplicados na prática. Então, na verdade, né, isso você sabe, mas assim, não só com relação à questão ambiental, nós temos muitas outras questões muito precarizadas aqui no Brasil. Mas a tecnologia poderá dar uma mão na efetividade. Sim, mas o grande problema que eu acho, assim, que eu sinto, tanto pela tua fala quanto pelo, né, por instinto até, é que como essa questão da inteligência artificial, em determinados casos, ela demanda questões éticas muito importantes, né, e ela vem também, de alguma forma, muito atrelada à indústria, muito atrelada ao mercado, como implementar essas questões, né, no âmbito da União Europeia, talvez tenha uma estrutura um pouco mais avançada, um pouco mais forte. Mas sim, está pensando que os pequenos produtores não chegam lá. Não, como no Brasil, por exemplo, em que a regulação do Estado deveria estar mais presente, não só em termos de regulação, mas em termos de fiscalização. Eu lembro agora na tua fala, tu falando de auditorias independentes, por exemplo, né? Então, são questões extremamente nevrálgicas, né, importantes quando se fala na questão da inteligência artificial, e eu lembrei agora que tu falaste também da questão das redes, a gente não pode deixar de falar deste atual documentário de Social Dilemma, né, ou, enfim, Dilema das Redes, que trata justamente disso, que mostra o que há por trás, não o que há de bonito, o que há de propostas, né, com relação à inteligência, à tecnologia, mas mostra exatamente o que há por trás, e no final das contas é o benefício à própria empresa, né, ou a outras empresas, enfim. Sim, mas assim, isso é a lógica, mas isso aqui, acho que havia aí também algum preconceito, quer dizer. Não, mas só para terminar... A tecnologia é tendencialmente neutra. Os humanos... Isso, perfeito, Manuel, os humanos. Mas aí, qual é o problema? Como os humanos têm essa questão, a tecnologia ela poderia servir em favor de uma coletividade. E a gente percebe que ela acaba servindo em favor, muitas vezes, de poucos, né? De um grupo de empresas, por exemplo, aqui nós estamos falando. E essa questão
ela poderia ser salutar, é aí o ponto, eu acho que eu gostaria de chegar, se o Estado efetivamente fizesse a regulamentação para promover a proteção adequada, né, à população mínima, não uma proteção talvez total, mas uma proteção mínima, e eu acho, e foi isso que no documentário as pessoas diziam exatamente, as pessoas que trabalhavam lá, né, olha, precisa ser regulamentado, a responsabilidade precisa vir, né, então, essa, eu acho que seria a questão mais delicada, que eu acho que realmente é algo que merece reflexão, merece um detalhamento, um aprofundamento, né? Não descartando essa possibilidade, que eu acho que é uma possibilidade extremamente inovadora, eu acho que é algo que precisa ser refletido, mas é algo que precisa vir acompanhado de uma série de critérios e uma série de condições, sobretudo estruturais, né? Eu penso, né? Esse é o balanço que eu faria, né, pessoalmente, com relação à questão ambiental aqui no Brasil. Eu até... Opa, nós temos alguns comentários aqui. O professor Ricardo, né, Lucas Camargo, obrigada pela presença. Matheus Fernandes aqui, obrigada pela presença. A Priscila Gil, muito obrigada. A Tatiana, a Milene. Enfim, eu tenho alguns comentários aqui, professor Manuel, do professor... eu acho que, deixa eu ver se tem alguma pergunta. Uma das grandes comprovações de suficiência do desenvolvimento como destruição criadora vem a partir das possibilidades da inteligência artificial. Então, aqui, cumprimentos a ambos, está nos cumprimentando, possibilidades, claro, que não fazem com que somente o uso virtuoso lhes venha a ser dado. Bom, eu vou apenas, então, aqui, professor Manuel, vou mostrar até o comentário do professor Camargo. E aí, até caminhando, se o senhor puder, assim, comentar a resposta do professor Camargo, né, de Ricardo, e, assim, falar as últimas palavras. Bom, que não é tanto, acho que não é possível. Não sei se Schumpeter pensou assim, neste assunto. Mas não, eu não vejo que seja destruição. Será uma utilização incremental. Que é utilizar, isto não tem, isso é que é questão, tentei ser muito prático, pouco romântico, pouco visionário, dizer o que é que se pode fazer, botar uns sensores a propósito da poluição dos carros e juntar isso a um sistema de avaliação do funcionamento dos semáforos. Isso assim consegue melhorar a qualidade do ar e a qualidade da vida das pessoas. Ou pensar se conseguirmos ter a gente diz contadores elétricos inteligentes controlados à distância, podemos vir a haver menos perda e pagar menos eletricidade no final do mês, pagando menos, ou ter meios de saber quando é que a eletricidade é mais barata, por exemplo, e que isto funciona, que durante o dia por via solar, durante a noite mais, portanto, por via eólica, ver quando é que sai mais barato e assim ligar a máquina de lavar a roupa. Saber se deve ligar, ou saber dizer, olha, atenção, pensar, inteligência artificial, a geladeira diz, atenção, você tem 3 dias para terminar os iogurtes, ou atenção, você abriu o pacote do leite ontem, você consome e no final não azedou e não tem que botar no lixo. Pensa, isto não são políticas macro, mas são respostas micro que podem ter uma grande importância para a vida de cada pessoa e para o meio ambiente, isso tudo articulado. Professor Manuel, eu acho que tu falaste uma coisa extremamente importante. Eu vou mais baixinho, eu não sou assim visionário, é pensar de ver, eu sou possibilista, de ver o que é viável em cada momento, não criando até disrupções. Uma coisa muito importante que tu falaste, Manuel, eu acho que foi a questão, né, de que, Patrícia, não é a tecnologia, mas é o homem que está por trás dela, né? Então, eu acho que a questão da tecnologia e da inteligência artificial, que é uma tecnologia extremamente aprimorada, é realmente
uma questão muito, muito importante, né, que realmente deverá vir acompanhada de uma estrutura de uma sociedade preparada, que tenha, por exemplo, né, aqui no Brasil, que nós não temos a inclusão digital, né, nós não temos nem isso ainda, nós não temos nem a inclusão em termos de educação. Então, quer dizer, o processo é um processo que a gente precisa avançar em diversas frentes. Eu acho que essa seria mais ou menos a ideia quando se trata de inteligência artificial, porque ela sozinha, o receio é que ela sozinha venha trazer um benefício muito setorial, né? Então, mas tendo, né, em consideração, eu acho, questões relacionadas ao controle, como você falou, a auditorias, enfim, uma presença firme, né, do Estado, a fim de exercer uma proteção com relação a questões mais delicadas. Agora, claro que uma inteligência artificial que venha trazer benefícios de eficiência, né, de menos gastos, isso tudo realmente é muito bem-vindo. Eu acho que as tecnologias estão aí, e se não fosse elas, hoje nós não teríamos vacinas extremamente importantes, e, enfim, o desenvolvimento tecnológico é algo que realmente precisa, né, ser recebido de braços abertos, contudo, né, de braços abertos, com algumas ressalvas. Eu fui falando, fui-me repetindo, dizendo, atenção, não há luzes sem sombras. E que ficamos, exatamente. Não há luzes sem sombras. Perfeito, perfeito, Manuel. Olha, eu acho assim, eu fiquei encantada com a tua fala, né? Eu gostaria de te agradecer muito a tua presença, sobretudo porque o horário aí já é bem, né, avançado. Mais ou menos, daqui a pouco, daqui a uns minutos, dá para ir lavar os dentes e ir para a cama. Eu falei para ti, né? Eu achei assim, um capricho a tua apresentação, os teus slides. Então, o professor Manuel é uma pessoa extremamente querida, assim. Foi muito fácil, assim, organizar esse evento de hoje com ele, assim, porque realmente ele é extremamente organizado, extremamente criterioso, extremamente exato nas coisas que ele fala. Então, né, as nossas conversas, e além de tudo, muito divertido, né? Eu acho que ele deve ter me achado divertida, mas eu achei ele muito, porque então, quer dizer, foi tudo muito, muito leve. Eu te agradeço muito, viu, pela aula. Os alunos aqui comentaram no chat falando que foi uma verdadeira aula, né, que tu deste hoje aqui para a gente. Isso aqui vai ficar registrado. Então, eu te agradeço muito pela presença e por toda a informação que tu trouxeste. Tá bom, o gosto foi meu. Bom, hoje a gente falou, então, da questão da inteligência artificial com relação ao meio ambiente, né? Eu acho que deu para a gente fazer algumas reflexões, né? Se você quiser só se despedir, Manuel, falar um pouquinho. Não, aliás, poxa, acho que já me teria despedido. Eu não teria despedido. Tive muito gosto em estar com a professora Patrícia, com aqueles que assistiram, e pedir mais uma vez desculpa porque eu sou muito prolixo. Eu começo falando e é difícil calarem. E, aliás, aqueles slides assim foram uma maneira também de eu me controlar, porque senão ainda continuaria falando. Manuel, a gente aprendeu muita coisa, eu acho que os slides foram excelentes, né? Que a gente acabou tendo uma referência com relação à tua fala. Outra coisa que eu acho que eu não comentei aqui com relação à União Europeia, né? Enfim, a questão disso ser estabelecido hoje em livro branco da Comissão, Pacto Ecológico Europeu, que eu tive a oportunidade de lê-lo também anteriormente, e o próprio regulamento de 2016. Né? Então, eu acho que foi por isso também que eu tive essa impressão com relação à diferença entre Brasil e União Europeia, né? Da estruturação que hoje vocês atingiram, né, em termos legislativos, em termos jurídico-institucionais, com relação a essa questão da inteligência artificial e com relação ao tratamento de dados, ou a questão né, da própria Lei Geral de Dados, enfim, então eu acho que é um caminho, né? Mas é um caminho que dá muito trabalho. Na União Europeia, legislar implica anos de estudos, de vários grupos de trabalho. Ou seja, não é um deputado que tem uma ideia e depois tem ali um sobrinho que até faz uma coisa simpática e já está.
e depois dá uma conversa. Aliás, o trabalho que deu o Regulamento Geral de Proteção de Dados, houve milhares de propostas de alteração, houve meses de reuniões de lobbying. Bom, daria quase um pavilhão os estudos feitos. E isto já vem de há muitos anos, aliás. Pensar que sempre esta questão de a decisão humana tem que ser definitiva, na União Europeia já vem da diretiva de 1995, então já começará um quarto século. Então, por isso que eu acho que a gente precisa efetivamente começar a tratar desse assunto e começar a refletir sobre esse assunto e talvez realmente começar pelas bases, né? Então, quando se pensa numa tecnologia tão avançada, né, precisamos considerar essa importância. Acho que é por isso até, né, as minhas ideias aqui, as minhas reflexões. Sim, mas o Brasil precisa, o Brasil é o país mais avançado tecnologicamente da América do Sul. Isto não pode estar no antigamente. No Brasil há gente muito qualificada. Justamente, só que nós... Há gente muito capacitada, sobretudo nas universidades, e não só, mas sobretudo nas universidades. Há centros de pesquisa sérios, e isto dá trabalho, mas também há aí no Brasil quem acompanhe o que de melhor se faz no mundo e seja capaz de ajustar as melhores práticas, os tais benchmarks, à realidade brasileira. Mas para isso é preciso que o poder político queira. Exatamente, vontade política, investimento estrutural em áreas que são tangenciais. Isso, áreas tangenciais, áreas que vão receber o reflexo, né, dessa reestruturação em termos de inteligência artificial no país. Então, bom, te agradeço profundamente. Muito obrigada, Manuel. Agradeço muito a todos que estão aqui, né? O professor Ricardo, que honra recebê-lo aqui novamente. Muito obrigada. O Matheus Miller, né? O Matheus Fernandes, Matheus Andrade, a Priscila, enfim, a Tatiana, a Milene, o Alexandre, todos que participaram e todos que não se manifestaram aqui no chat, mas, né, que vão assistir esse vídeo. Eu acho assim que ficou registrado uma coisa muito interessante, muito importante. Te agradeço muito, né? Saio daqui ganhando muito novamente. Tenha então uma excelente noite, professor Manuel. Neste momento já quase uma noite de sono. Ainda vão caminho do lanche. Então, aqui a gente está um pouquinho cedo ainda, mas muito obrigada, viu? E assim, obrigado a todos, né? Tenham uma excelente noite também, e aí a gente se encontra em breve, né? Aqui no canal com outro tema tão interessante quanto a questão da inteligência artificial, né? Associada também às questões ambientais. Obrigada e boa noite.